Bom, pessoal, estamos de volta aí para fazer a nossa segunda aula e eu tenho por costume, pessoal, dar sempre aquela voltada, né, para dar aquela mexida na aula anterior, para a gente poder não esquecer. Porque eu preciso contar uma história para vocês, mais para frente eu posso contar outras histórias. Eu fui para uma fazenda lá em Minas Gerais e essa fazenda o pessoal tirava leite da vaca lá às 4 horas da manhã e colocava nos galões assim e colocava nas costas de um cavalo. E esse cavalo, o cara dava aquele tapinha assim no cavalo, o cavalo ia embora, caminho, sozinho, ia lá para a cidade levar aquele leite. Isso não é mentira não, isso é verdade. E eu me perguntei por que aquele cavalo ia e voltava sozinho, sem precisar que ninguém conduzisse ele. Ele levava o leite lá na cooperativa e voltava, e todos os dias ele fazia isso com perfeição, com perfeição. Leite nas costas, alguém dava um tapinha nele, ele sabia que ele tinha que ir lá e voltar. É porque durante mais ou menos uns 5 anos, a rapaziada daquela fazenda colocava aquele leite nas costas lá do cavalo, montava no cavalo e ia para lá para a cidade, levava o leite e voltava. Então o que acontece? Ele passava várias vezes por aquele mesmo caminho, várias vezes. Em determinado momento, já não precisava de ninguém mais conduzir. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas é mais ou menos assim que eu entendo o estudo. Quando você passa várias vezes pelo mesmo caminho, você tende a não precisar mais de ninguém te ajudar em nada. Ao ponto que no final das nossas aulas, você não vai querer me olhar nunca mais você vai querer saber do professor Daniel de tantas vezes que eu falo as mesmas coisas. Então nós vamos fazer uma recapitulação muito rápida agora da última aula. Nós falamos de linhas imaginárias. Lembra o que são linhas imaginárias? Dá uma paradinha. São aquelas linhas que foram criadas que nos ajudam na orientação. Nós falamos que existem algumas linhas que são as linhas mais importantes. Temos várias linhas imaginárias, mas nós temos aquelas mais importantes, que é o nosso círculo polar. Vamos começar por baixo. Nosso círculo polar ártico ou antártico? Eu falei que com 12, 13 anos não é pra gente beber, né? Então, ártico ou antártico? Não, antártico, né? Lá embaixo, antártico. Na parte de cima eu vou falar que é o nosso círculo polar ártico. E aquela que é um cinto, que a gente vai chamar de cinto, ai que dor de barriga, o cinto, linha do Equador. Para que serve a nossa linha do Equador mesmo? Ela separa, entre aspas, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Nós temos na parte mais central do nosso planeta os Estados Unidos, que é um país rico em câncer, e nós temos o Trópico de Câncer. Não é por esse motivo que o Trópico de Câncer se chama Trópico de Câncer. Esse é apenas um macete do professor Daniel. Trópico de Câncer. E nós temos o Brasil mais abaixo. Nós temos o Trópico de Câncer porque tem muito câncer. Nós temos o Trópico de Capricórnio porque temos muito Trópico de Capricórnio. Só isso que a gente tem para gravar, pessoal. Ok? Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico, Antártico e o nosso meridiano de Greenwich, que é aquele central que nós vamos ver mais para frente. Ok, pessoal? Está feita a nossa revisão aí e nós vamos dar prosseguimento às nossas aulas. Bom, pessoal, agora nós vamos falar desse assunto que é a formação do território brasileiro. Esse assunto dessa videoaula número 2 é um assunto bem... A gente vai pegar ele bem por cima, porque eu preciso preparar vocês para que eu não fique falando apenas de fronteiras, de território, nada disso, e eu não fale lá do solo, da terra, do Brasil lá, porque senão alguém vai falar, poxa, você falou só da parte por cima, e a parte por baixo? E a parte de solo? Então nós vamos dar uma pincelada, mas de antemão eu já falo para vocês, vai ser bem por cima para que você se atualize e alguns nomes passem a ecoar na sua cabeça, que fique batendo na sua cabeça, quando você ouvir, fala, eu já ouvi falar disso daí. Isso é um tipo de solo. Esse daí vai ser o nosso objetivo dessa aula de hoje, ok? Vamos lá. Então, nosso assunto, formação do território brasileiro. Seguimos, faremos nesse tópico apenas uma introdução à composição de rochas e solos do Brasil e daremos mais importância à questão de fronteiras e números. Ok, pessoal?
basicamente nessa videoaula número 2, a parte de fronteira. Seguindo, nós vamos falar mais de números também. Ok, pessoal? Vamos seguir. Vamos falar das nossas rochas intrusivas. Vamos ler o texto. São rochas que têm sua formação se completando dentro do planeta, onde a temperatura é muito alta e onde a pressão também atinge níveis inimagináveis. Por se esfriarem bem mais devagar, a formação de minerais é bem mais visível. Pessoal, vamos pegar por esse nome aqui de rochas intrusivas. Olha como é que esse termo aqui, intrusivo, te traz de dentro, parte interior, intrusiva. Então serão rochas que elas virão lá das erupções, elas virão lá da parte líquida da Terra, aquela rocha derretida, ela vai vir, mas ela não vai vir a parte da tona, ela não vai vir a atmosfera de uma forma geral. Ela vai lá embaixo, não aparece e ela se compacta, se esfria e fica por ali mesmo. Então nós vamos falar de rochas intrusivas, rochas de dentro. Eu também falei aqui, pessoal, nesse texto, que nós temos uma grande pressão no interior da Terra, mas é uma pressão muito, muito grande a ponto de fazer uma rocha derreter. Você consegue imaginar o tamanho dessa pressão? Imagine aí na sua rua, sua calçada, aquele paralelepípedo que você tem aí na rua, que você quando vai jogar bola descalço, eu sei que você faz isso, você dá aquela topada e levanta aquela unha. E você vai e fica desesperado. Essa rocha não podia ser um pedaço de algodão. E você foi e arrancou sua unha naquela rocha super dura, que você arrancou a sua unha e nem arranhou a rocha. Aquela rocha, ela fica em estado líquido. Tamanha a sua pressão e tamanha a sua temperatura. Imagina só como é que funciona isso. Então vamos lá. Rochas intrusivas, alta pressão, alta temperatura, elas vêm saindo em determinado momento, elas param de sair e elas ficam estabilizadas. Imagina, ela vai se esfriar de forma rápida ou de forma devagar? De forma devagar. Ela vai se esfriando, e esse resfriamento pode durar muitos anos. E esse resfriamento de muitos e muitos e muitos anos, ele acarreta a formação de minerais. Você pode dar uma olhada aqui, que é o granito. Olha aquele paralelepípedo lá na sua rua. Hoje, quando você terminar essa videoaula, claro, você não vai sair agora, não vai me deixar aqui falando sozinho. Você vai lá na rua, você vai ver aquele paralelepípedo que você arrancou a sua unha e você vai ver aquele monte de pintinha branca e preta que tem naquele paralelepípedo. Sabe o que são aquilo? São minerais. São minerais que só estão ali porque a rocha foi se esfriando devagarzinho e foi dando tempo para que ele fosse sendo criado, dando tempo para que ele fosse criado. Ok? Recapitulando, rocha intrusiva, grande pressão, grande temperatura, se esfriando bem devagar porque está lá ainda. Está lá na temperatura ainda, está na alta temperatura ainda, está lá na pressão ainda. Então ela vai se esfriando de forma devagar. Criação de minerais. Então você pega lá o granito e você olha aquele monte de pintinha daquele paralelepípedo bonitão, seu amigo lá da rua. Ok, pessoal? Agora nós vamos falar das rochas extrusivas, rochas intrusivas e vamos falar agora de rochas extrusivas. Vamos lá. Tem sua origem quando o material vulcânico se apresenta na superfície, o que pode ocorrer por vulcões, por exemplo, por saírem para um ambiente bem mais frio, se resfriam rapidamente, dando aquela aparência mais escura que as demais. E isso mostra uma redução de minerais visíveis. Recapitulando, rochas intrusivas, alta pressão, alta temperatura, minerais aparentes. Aquele paralelepípedo do nosso amigo, como diz minhas filhas. E nós temos também as rochas extrusivas. Rochas extrusivas. São rochas que vai lá aquele material líquido, aquela rocha já em estado líquido, ela vem saindo e ela sai geralmente por forma de vulcão. Imagina aquela explosão enorme, a lava descendo, caindo lá, e ela vai se esfriar rápido ou devagar? Vai se esfriar de forma rápida. Por quê? Tem a chuva, tem o vento, tudo aquilo ali tem a temperatura que geralmente que pode ser uma temperatura baixa, então ela vai se esfriar muito mais rápido. Ok, pessoal? E isso faz com que surja o basalto. Está lá o basalto, lá, ó.
Quase não aparece mineral nenhum, pessoal. Quase não aparece nada. É aquela rocha escura, geralmente no fundo do mar. Saiu aquela lava, se esfriou na água e tum, acabou-se os minerais. Não se deu tempo dos minerais surgirem. Ok, pessoal? Seguindo, nós vamos falar agora, de forma mais efetiva, sobre rochas metamórficas. Lembra? A gente vê alguns filmes, alguma coisa, alguns desenhos. Eu não sei se é do tempo de vocês. Tinha um negócio de... Eu vou fazer uma metamorfose. O que é metamorfose, pessoal? É uma mudança. É uma mudança. Essa metamorfose, ela ocorre de uma rocha já existente. Ocorreu uma rocha, ela, por pressão, por calor, por desgaste, ela vai se transformar numa nova rocha. Veja bem, uma rocha que vai se transformar em uma nova rocha. É a rocha chamada de rocha metamórfica. Rocha de modificação de uma rocha pré-existente. Mudança metamórfica. Mudança metamórfica. Ok, pessoal? Tá lá. Como já vimos, existe a possibilidade de rochas se modificarem por ações da pressão e da temperatura, e desta forma as rochas metamórficas aparecem como resultado não do desgaste, mas sim da mudança de outras rochas. Rocha pré-existente e uma mudança. Ok? Seguindo. Tipo de solo encontrados no território brasileiro. Nós temos a terra roxa. Eu acho que é o solo mais famoso que nós temos aqui, pessoal. Corresponde a um tipo de solo, de extrema fertilidade, que detém uma tonalidade avermelhada. Era para ser terra arroxeada, mas é terra roxa. Pode ser encontrado em Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo. É originado a partir da decomposição de rochas, nesse caso do basalto, que é aquela rocha mais escura. Pessoal, preste bem atenção. Terra roxa, terra muito, muito, muito fértil, ok? Gravaram isso? Terra roxa, terra muito fértil. Solo massapê é um solo encontrado principalmente no litoral nordestino, constituído a partir da decomposição de rochas com as características minerais de gneiss de tonalidade escura, calcário e filitos. Pessoal, preste bem atenção. Massapê, lembra? São aquele tipo de solo encontrado no litoral nordestino, vindo do desgaste de outras rochas. Gravou? Terra roxa, rica em minerais próprios para o plantio. E o solo massapê é aquele encontrado no litoral nordestino. Salmourão, esse tipo de solo encontrado ao longo das regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil é constituído pela fragmentação de rochas graníticas e gneiss. Ok, pessoal? É o nosso amigo menos famoso. É o salmourão. E temos aqui os solos aluviais. É um tipo de solo formado em decorrência da sedimentação em áreas de várzea ou vales. É possível ser encontrado em diversos pontos do país. Ok, pessoal? Solos aluviais tem ele como vindo de uma enxurrada. Aquele solo aluvial é aquele solo que vem de enxurrada, que ele vem carregando tudo e para se decompor em algum lugar. Ok, pessoal? Vai se acumular em algum lugar. É o nosso solo aluvial. E nós faremos agora, pessoal, ou melhor, nós encerraremos essa aula agora, e nós faremos na próxima aula uma recapitulação, que a gente chama de aquecimento, dessa aula número 2. Ok, pessoal? Aguardo vocês na próxima aula.